Salve Maria. Baseado no livro do Hugo de São Vito, do Didascálio, né, Arte de Ler, algumas dicas. O que é necessário ao estudo? São três os elementos necessários para o estudante: a natureza, o exercício e a disciplina. Considera-se a natureza ao nos referirmos às qualidades naturais do estudante, a facilidade em ouvir o que é pertinente ao estudo e reter com firmeza na memória o percebido. O exercício, quando nos referimos à educação dos sentidos naturais, com o trabalho contínuo e a constância, a repetição das tarefas. A disciplina se dá quando, vivendo com louvor, compomos os bons costumes com conhecimento. Faremos breve menção sobre esses três elementos a partir de uma simples introdução. É do que se trata esse engenho natural. Os homens que dedicam toda a sua vida à obra da doutrina devem desenvolver simultaneamente a memória e o engenho, posto que ambos elementos estão presentes, conectados em todo o nosso estudo e disciplina, de modo que, faltando ninguém será capaz de se conduzir para atingir a perfeição do outro. Assim como o lucro é útil para ser guardado, suprindo-nos em momentos de escassez, quando devidamente armazenado, é vã a construção de armazéns para alguém que nada tem para guardar. O engenho procura e a memória ampara a sabedoria. O engenho é uma força íncita naturalmente na alma e que vale por si mesmo. O engenho procede da natureza, é assistido pelo uso, enfraquecido pelo trabalho sem moderação e incitado pelo exercício moderado. Por isso foi dito elegantemente por alguém: quero que tu te poupes, o trabalho está nas cartas, corre pelo ar livre. São dois os mecanismos que executam o engenho: a leitura e a meditação. A leitura se relaciona com os caracteres escritos, sendo por eles que nos informamos de nossas regras e princípios. Há três gêneros de leitura: a do professor, a do aluno e a de quem consegue aprender sozinho. Ao nos referirmos ao ato de ler, podemos pensar, por exemplo, em leio um livro para ler, em leio um livro apresentado por ele e em leio um livro, sendo que a ordem e o método da leitura devem ser maximamente respeitados na leitura. Sobre a ordem da leitura. Consideramos a ordem da leitura dos seguintes modos. Primeiro, na própria disciplina, quando dissemos que a gramática é mais antiga do que a dialética e a aritmética vem antes da música, segundo nos próprios livros, ao afirmarmos que as catilinarias, vieram antes das guerras lugurtinas, e terceiro, na narração de uma série contínua ou na exposição de outros textos. A ordem das disciplinas se verifica segundo a sua natureza. Nos livros, a perceberemos quando estivermos em conformidade com a pessoa do autor ou com o assunto tratado. Na narração, ela se dá conforme a disposição, que por sua vez é dúplice, natural, quando referida à coisa, em conformidade com a ordem que a gera, e artificial, quando o que acontecerá depois é de... Continuando a leitura, né? Na narração, a ordem das disciplinas, a ordem das disciplinas se verifica segundo a sua natureza. Nos livros, a perceberemos quando estivermos em conformidade com a pessoa do autor ou com o assunto tratado. Na narração, ela se dá conforme a disposição, que por sua vez é dúplice, natural, quando referida à coisa, em conformidade com a ordem que a gera, e artificial, quando o que acontecerá depois é de algum modo antes narrado ou o inverso. Se algo que já aconteceu é narrado depois, e na exposição de um texto a ordem obedece níveis de inquisição.
Já a exposição de um texto se dá por três patamares: a frase, o sentido e a sentença. A frase é a ordenação congruente das palavras, também chamadas por nós de construção. O sentido é um significado fácil e aberto, oferecido à primeira vista. A sentença é a compreensão mais profunda, só possível de ser descoberta pela exposição e pela interpretação. Há então uma ordem a ser seguida nos estudos. Primeiro, o estudo da letra, segundo, do sentido e terceiro, da sentença. Quando fizermos isto, a exposição tornar-se-á mais perfeita. Sobre o modo de ler. O modo de ler se fia pela divisão. Toda divisão começa pelas coisas finitas e progride para as infinitas. Ora, com toda coisa finita é mais conhecida e compreendida pela ciência. O aprendizado se inicia pelos objetos mais conhecidos, posto que é pelo conhecimento deles que alcançamos a sua razão antes oculta. Ademais, nós investigamos com a razão porque cabe propriamente a ela a tarefa de dividir quando descemos dos universais aos particulares, dividindo e investigando a natureza singular de cada coisa. Com efeito, podemos dizer que todo o universal é mais determinado que os seus particulares. Logo, quando aprendemos, devemos começar pelas coisas mais conhecidas, determinadas e completas, de modo que pouco a pouco temos de ir descendo, distinguindo-as pela divisão das singulares, investigando a natureza contida delas. Sobre a meditação. A meditação e a cogitação frequente, acompanhada de deliberação e que investiga prudentemente a causa, a origem, o modo e a utilidade de cada uma das coisas. Ela se submete, em princípio, à leitura, mas não se restringe a qualquer regra ou preceito da leitura. Pelo contrário, a meditação deleita-se quando corremos por espaços abertos, direcionando nossa livre observação para a contemplação da verdade, de modo que investigamos às vezes estas, outras vezes aquelas causas, e com isto penetramos mais profundamente, nada deixando de ambíguo ou de obscuro ao nosso discernimento. Logo, o princípio da doutrina está na leitura, e sua consumação na meditação. E quanto mais alguém aprende a amar a leitura de forma familiar, desejando se esvaziar-se para com ela, se preencher, mais construirá uma vida agradável. E o que é uma vida agradável? Aquela vida que, diante das tribulações cotidianas, nos dá alternativa de consolação máxima. A meditação, portanto, amparada inicialmente na leitura, afasta maximamente nossa alma do mundo estrépito, isto é, aquele direcionado pelas coisas terrenas. Ela nos faz gozar com antecedência, ainda nesta vida da doçura e da paz eterna. Então, após ter aprendido e compreendido quem fez todas as coisas, justamente pela observação da criação, as coisas já feitas, a ciência passa a ser ensinada à alma, e a alegria toma conta dela, para que seja alcançado o máximo de prazer por meio da meditação. 3 são os gêneros da meditação. O primeiro se concretiza na instrução de nossos costumes ou hábitos. O segundo, na prescrutação dos mandamentos. O terceiro, na investigação das obras divinas. Quanto aos costumes, temos de dividi-los em vícios e virtudes. Alguns mandamentos são preceitos, outros promessas, e por último, os aterradores. Já a obra divina é o criado pelo poder de Deus, moderado pela sabedoria, e porque também corresponde ao que coopera com a graça. Sobre todas essas coisas podemos dizer que atingem um maior grau de admiração, tanto mais alguém as conhece, quanto mais atentos permanecemos a meditar diante das admiráveis obras de Deus. Que é um pouquinho sobre o modo de ler. Julgo de São